O pessoal, tudo bom? Professor Celso aqui, vamos para a nossa primeira aula. Nós vamos falar sobre microprocessadores, microcontroladores e aprender a principal diferença de arquitetura que existe entre esses dois sistemas. Vamos lá para a aula. Vamos para a nossa aula então de sistemas microprocessados. Nós vamos iniciar falando das características dos processadores, ver um pouco de sua história, a diferença que existe entre microcontrolador e microprocessador e falar um pouco das suas tecnologias e arquiteturas. Quanto à história e comparação dos processadores atuais, nós vemos que é uma evolução constante ao longo dos tempos, sendo que uma das maiores marcações desse desenvolvimento é a fabricação de chips para computadores. Temos nessa figura o Intel 4004, o primeiro processador moderno. Mesmo um processador tão antigo quanto esse, já tinha um circuito muito miniaturizado, sendo necessário uma foto de microscópio para a gente poder ver o circuito que foi fabricado nesse chip. Os primeiros sistemas que existiram, na verdade, eram mecânicos e foram inspirados pela necessidade de máquinas de calcular para locais que faziam muitas contas, como banco. Após as primeiras máquinas mecânicas, um inventor chamado Alan Turing desenvolveu o primeiro computador eletromecânico, chamado máquina de Turing. A máquina de Turing foi desenvolvida após grandes investimentos na Segunda Guerra Mundial e tinha o objetivo de quebrar o código de comunicação nazista, o que ele conseguiu fazer com sucesso. A máquina de Turing estabeleceu parâmetros e tecnologias que são usadas até hoje, mas a máquina de Turing, por uma deficiência de tecnologia da época, não é considerada ainda o primeiro computador, porque o seu programa era fixo e rodava em um hardware dedicado, pois não se tinha como fabricar um computador naquele tempo. Inspirou diversas pesquisas e o Turing até hoje é considerado o pai do computador. O primeiro sistema a ser chamado de computador chamava-se ENIAC. Esse computador ENIAC, ele não era eletromecânico, ele era feito baseado em válvulas. E é o primeiro computador totalmente elétrico, onde você pode trocar o seu programa por meio de mudanças em sua fiação. Após o ENIAC, teve uma grande revolução no mundo, que foi a invenção dos transistores em 1947. O transistor foi uma revolução e é considerada uma das maiores invenções de todos os tempos. Após o desenvolvimento do transistor, não demorou muito para que se pudesse fabricar os transistores integrados em um chip. Isso permitiu um grande desenvolvimento de arquiteturas e circuitos que antes eram impossíveis, agora poderia ser feito e miniaturizado em um chip. Apareceu o primeiro processador, o Intel 4004 que nós vimos na foto, e lançou-se o processador 8088, que foi o primeiro computador comercial de 16 bits. Em seguida, chegou o processador 286. O processador 286 ele foi responsável pela popularização do computador, que finalmente tinha chegado num custo mais baixo e chegava pela primeira vez em residências ao redor do mundo. Antigamente, o computador era reservado a pessoas de alto poder aquisitivo ou empresas. Após esse salto, houve outra grande execução. A tecnologia se desenvolveu muito e a microeletrônica ficou cada vez menor. Então, os processadores começaram a ser capazes de executar multitarefas. Surgiu o conceito do computador poder executar mais de uma atividade, chaveando o seu núcleo para dar a impressão que isso é feito ao mesmo tempo. Esse desenvolvimento de hardware precisou ser acompanhado por um desenvolvimento de software. Então surgiu o Windows da Microsoft e o Apple OS, sistemas operacionais que faziam bom uso da multitarefa que tinha acabado de ser criada.
Com o desenvolvimento, surgiu o processador Pentium. Ele foi uma grande diferenciação por passar de 3 milhões de transistor. A quantidade de circuitos existentes em um processador Pentium é muito maior do que existia nas suas gerações anteriores. A taxa de crescimento continuou. Houve o Pentium 2 e Pentium 3, cada vez com maior miniaturização, cada vez com uma maior capacidade de circuito e maiores velocidades. Foi uma época de desenvolvimento muito rápido da informática. Em um último salto, nós chegamos na era atual, aonde os sistemas estão otimizados ao máximo. E para continuar extraindo desempenho, nada mais natural do que passar a ter mais núcleos. O que antes existia somente para servidores começou a ficar comum em sistemas mais baratos. E hoje existem sistemas multicore até mesmo em celulares. Essa evolução permitiu ainda que os microcontroladores 32 bits e os processadores chegando a 64 e 128 bits. Essa evolução permitiu que os microcontroladores, que até então eram em aplicações industriais, passassem a ser usados indiscriminadamente com capacidade de processamento suficiente para a internet. Esse salto tecnológico que fez surgir a internet das coisas. Na atualidade, existem sistemas realmente grandes. Nós temos processadores que podem ser comprados aí por qualquer pessoa com 64 núcleos de processamento. Geralmente são usados em servidores e faz o processamento muito superior aos computadores de gerações anteriores. E alguns sistemas que não precisam de tanto poder de processamento fazem uso de microcontroladores e pequenos processadores, surgindo um mercado de sistemas eficientes, movidos a bateria, como o que nós temos nos celulares, permitindo que qualquer pessoa trabalhe com sistemas digitais atualmente. O que antes era um sonho, hoje é uma realidade. Existem diferenças e semelhanças entre microprocessador, microcontroladores e o termo genérico de CPU. O microprocessador não tem todos os sistemas que ele precisa para ser executado no seu chip. Então ele é um grande processador, mas ele precisa acessar memória externa, dispositivos de entrada e saída externo e vários outros recursos para o seu funcionamento têm que estar implementados por fora. Isso significa que tem espaço para você fazer uma CPU bastante poderosa e que consuma bastante energia. Então o microprocessador é um termo usado com sistemas de grande velocidade e ele precisa de uma placa-mãe. E essa placa-mãe vai ter que ter todo o suporte para que o microprocessador funcione. A gente tem placa-mãe na maioria dos computadores e os processadores que nós colocamos no PC realmente é um microprocessador, aonde o seu elemento básico interno é uma CPU. Por outro lado, se nós não precisamos de uma CPU muito grande, podemos fazer um microcontrolador, que é um conceito bem diferente. A CPU é pequena, então eu tenho espaço no meu chip para colocar dentro dele memória, armazenamento flash, dispositivos de entrada e saída, porta USB e seja lá o que for necessário. Portanto, em um microcontrolador, o sistema todo funciona em apenas um chip. Eu preciso externamente apenas de circuitos mínimos como a fonte de alimentação. O microcontrolador, ele não tem a mesma capacidade de processamento que um microprocessador, porém ele é feito para ser totalmente integrado e custar muito menos. A CPU é um termo genérico. Antigamente, CPU e processador eram muito parecidos, então o termo era usado indiscriminadamente. No caso de processadores, a CPU ocupa quase todo o tamanho do chip e é a parte mais importante. Por isso, muitas vezes processadores CPU podem ser chamados pelo mesmo nome. Mas no caso de microcontroladores, a CPU vai ocupar um pequeno pedaço.
o sistema inteiro é contido em um chip. Então, o microcontrolador possui também uma CPU, mas é uma CPU pequena e simples em comparação a um processador. Então, preste atenção para você não confundir. CPU é a unidade de processamento e ela vai estar presente em todos os sistemas microprocessados. E se eu tiver um sistema multicore, eu vou ter várias CPU. Uma CPU para cada core que eu tiver, ou para cada núcleo. O processador, ele contém uma CPU poderosa, mas ele precisa de placa-mãe com todo um suporte para que ele funcione, assim como num computador. Um microcontrolador, ele tem uma CPU muito simples e ele não precisa de uma placa-mãe muito complexa. O microcontrolador é o que nós temos, por exemplo, em uma placa Arduino. Nós sabemos que dentro do Arduino já tem um chip que tem memória, processador, dispositivos de entrada e saída, porém a sua capacidade de processamento é limitada. Em relação à arquitetura e sistemas de processamento, nós precisamos entender poucos conceitos, mas são conceitos muito importantes. A classificação de arquitetura está dividida apenas em duas partes. Eu tenho a arquitetura de von Neumann, ok? Von Neumann por causa da nacionalidade dele, certo? Falar von Neumann, já me corrigiram dizendo que isso era errado, então vamos falar o nome correto, né? A arquitetura de von Neumann é um sistema aonde a memória de dados e a memória que tem o programa que vai ser executado são colocados em um mesmo dispositivo. Então eu preciso fazer um acesso à memória para a instrução e um outro acesso à memória para pegar os meus dados. Então o mínimo que eu tenho nesse tipo de arquitetura são 2 acessos, mesmo que seja para executar uma instrução simples. Essa arquitetura é um grande sucesso, ela é usada em quase todos os processadores modernos, porque ela é, do ponto de vista de projeto, mais simples e mais barata. E isso atende à necessidade dos dias de hoje. Existe também a arquitetura de Harvard. É uma arquitetura alternativa onde eu tenho 2 sistemas de memória. São 2 memórias separadas, com 2 mapas de endereços separados e 2 controles de endereços separados. Então eu posso acessar ao mesmo tempo o meu programa e o meu dado. Isso permite um ganho teórico de 50%. É claro que esse ganho é teórico, porque eu ainda tenho o próprio trabalho da CPU, que é uma só. Porém, como eu tenho 2 sistemas totalmente independentes, é necessário que seja feito todo um sistema de sincronismo. Ele é um sistema mais difícil de projetar, então ele é mais indicado para aplicações especializadas, onde o acesso à memória é crucial, mesmo que os sistemas sejam mais complexos. Então nós temos isso em sistemas de DSP e aceleradores de hardware, que, por exemplo, trabalham em placas de rede de servidores ou roteamento de dados em rede. Então são processadores muito específicos e que precisam de uma programação especial. Em relação à classificação, a CPU pode ser dividida em sistema CISC e RISC. O sistema CISC, ele quer dizer Complex Instruction Set Computer, ou seja, conjunto de instruções complexos. E é exatamente o que o nome fala, ele é complexo. O seu circuito tem muitas instruções, existem muitas portas lógicas, ele tem muito recurso em hardware. Isso é difícil de projetar, mas isso vai facilitar o software, porque eu tenho muito recurso em hardware, então o meu software será mais eficiente. Em contrapartida, o processador vai ser muito mais caro. E como existe muito circuito eletrônico, ele também vai consumir muita potência. Bom, então ele é difícil de projetar, ele custa muito caro, mas ele simplifica o software e ele é eficiente. Então, por causa de suas características, ele é indicado para tarefas complexas, mas precisa de softwares e compiladores avançados para realizar o seu potencial.
É por isso que a arquitetura CISC ela é campeã no uso de computadores que rodam softwares como Windows ou como Linux, que são sistemas operacionais complexos. Requer uma grande quantidade de memória, porém a capacidade de processamento é muito alta. Portanto, os sistemas CISC com a arquitetura de von Neumann são os processadores que nós usamos no dia a dia nos nossos computadores. Já sistemas RISC têm outra proposta. O conjunto de instruções é reduzido e o hardware é o mais simples possível. Como o hardware é muito simples e tem pouca instrução, o software vai ser executado de forma menos eficiente porque ele tem menos recurso de hardware para trabalhar. Ou seja, o software acaba ficando mais lento. Sendo um sistema reduzido, ele vai consumir pouca potência, vai usar pouco espaço. Assim, você vai ter como integrar vários sistemas em um chip. Isso é muito comum em microcontroladores e também é ideal para sistemas que usam bateria e não pode ter um consumo muito alto de energia elétrica. São usados nos processadores ARM e arquitetura de processadores MIPS, que é campeão de uso em celular e sistemas de microcontroladores. Nos dias de hoje, com a modernidade da eletrônica, o sistema RISC ocupa muito pouco espaço e é por isso que nós podemos ter microcontroladores de 32 bits com baixo custo, o que antes era impossível. A CPU é a parte principal que eu tenho no meu processador e tenho no meu microcontrolador. A própria CPU sozinha já é bastante complexa. Observando essa figura de uma CPU moderna, eu vejo que eu tenho aí unidades de ponto flutuante para fazer contas com números fracionários. Eu tenho todo um bloco de decode para fazer a decodificação da minha instrução. Eu tenho um módulo de scheduler para fazer a organização da execução das minhas tarefas. Eu tenho a minha ALU, que é a unidade lógica aritmética responsável pelas contas e comparação. Tenho uma unidade de load e store, que é responsável pelos meus acessos e endereçamentos internos e internos. Ainda memória cache para otimizar a velocidade. E ainda, lá em cima à direita, um chip Pervasive Logic, que é uma lógica de apoio para fazer a união de diversos elementos desse chip. Observe que nós estamos olhando apenas a CPU e sozinha ela já é muito complexa. Imagine então um sistema inteiro de um microcontrolador. É o que nós temos nessa figura. Não adianta eu mostrar a foto de um chip porque é tão integrado, é tão miniaturizado que não dá para ver nada. Observe em cima à esquerda que nós temos um bloco chamado Core e Memory. Esse bloco ele tem toda a parte de memória e a parte de CPU. Se fosse um processador, seria apenas o que a gente chama de Core e mesmo a memória seria separado. Mas é isso mesmo que você está vendo. O microcontrolador ele é tão miniaturizado que eu consigo colocar o meu núcleo, a minha CPU que é chamada de Core, junto com a memória e ainda fica os componentes que normalmente iriam numa placa-mãe. No caso desse microcontrolador, eu ainda tenho gerenciamento de clock, gerenciamento de energia, que são a parte de controle de tensão e fonte de alimentação. Eu tenho outros blocos, como no caso de processamento de segurança e blocos auxiliares. Eu tenho interface serial, eu tenho até mesmo um transceiver de rádio para poder comunicar em Wi-Fi ou LoRa, portas de entrada e saída, timers, triggers, blocos auxiliares, funções analógicas como comparadores e conversores analógico-digital. Esse sistema que você vê na sua tela, até bem pouco tempo atrás, não existia e não era possível de ser feito, porque ele ocuparia uma placa-mãe inteira de um computador para ter a mesma capacidade que hoje você tem em um celular ou em um microcontrolador
para fazer automação industrial. E hoje, um microcontrolador consegue fazer a mesma coisa que computadores antigos. Isso permite que a gente desenvolva muito a tecnologia, que a gente modernize muitos processos e deu origem à tal da internet das coisas, indústria 5.0 e outras coisas modernas que a gente vê por aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, agradeço a presença de vocês, obrigado e bom estudo.